Oi, pessoal! Vamos dar início agora à apresentação do seminário da disciplina de redação. Bom, a minha equipe, ela ficou com o tema o aumento da expectativa de vida entre os brasileiros. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre essa temática e também apresentar alguns pontos importantes que seriam relevantes a gente utilizar na redação caso esse tema nos fosse proposto. Bem, a minha equipe ela é formada por mim, Mariana Pereira, Isadora Coelho, Roberta Maiane, Cícera Andréia, Cícero Marcos, Luan Santiago e Bruno de Oliveira. De início, é importante a gente compreender o que é a expectativa de vida. Bem, a expectativa de vida, que também pode ser chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. A expectativa de vida está bastante relacionada com a qualidade de vida que um país possui, já que fatores como educação, saúde, assistência social, saneamento básico, segurança no trabalho, índices de violência, ausência ou presença de guerras e de conflitos internos influenciam-na diretamente. Diferença na perspectiva de vida ao longo da história. Como a perspectiva de vida de um país é influenciada por diferentes condições, ela nem sempre foi a mesma. Ao longo da história, ela variou de acordo com as condições de vida apresentadas, diminuindo em épocas de conflitos e pestes e aumentando de acordo com a elevação dos padrões de vida da população. Na Idade Média, por exemplo, a perspectiva de vida era pequena, a mortalidade era bastante elevada, e aqueles que ultrapassavam os 40 anos de idade eram considerados velhos. As guerras proliferavam, as doenças eram costumeiras, e não existiam remédios eficazes para combatê-las. A Revolução Industrial, iniciada a partir do século XVIII, foi um marco na revolução das taxas de perspectiva de vida em todo o mundo. Em vez que o processo de medicina e o surgimento de infraestrutura de saneamento básico e higiene resultantes do desenvolvimento industrial foram responsáveis pela redução acentuada das taxas de mortalidades mundiais, o que provocou um grande crescimento demográfico e, consequentemente, o aumento da perspectiva de vida no mundo todo. No Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros tem crescido progressivamente ao longo dos anos em 54 anos. Segundo o IBGE, a expectativa de vida brasileira cresceu 26% anos, passando de 48 anos em 1960 para 74,6 anos em 2014. Esse fato demonstra que o desenvolvimento do país nas últimas décadas tem melhorado a qualidade de vida da população, e isso tem impactado a expectativa de vida. Aumento na expectativa de vida dos brasileiros. A esperança de vida dos brasileiros aumentou, isso segundo o IBGE. Vários foram os fatores que propiciaram essa ascensão, dentre muitos: o crescimento econômico do Brasil, acesso à água tratada de esgoto, aumento do consumo e entre outros. De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro em 2017 era de 72,7 anos. Esse item é importante indicador social que serve para avaliar a qualidade de vida de uma população de determinado lugar. Apesar do aumento nos índices desse indicador social, o país ainda se encontra abaixo da realidade de muitos países desenvolvidos. O percentual médio do Brasil no quesito esperança de vida não reflete totalmente a realidade de muitas particularidades regionais. São camufladas desse modo. Temos diversos percentuais de expectativa de vida, que oscilam de acordo com cada estado. Com base nisso, vamos agora analisar alguns dados de expectativas de vida em diferentes regiões e estados do Brasil. Isso com base nos estudos feitos em 2017. Então, nos estados do centro-sul do Brasil, temos 3 exemplos. Temos o Rio Grande do Sul, que a expectativa de vida era de 75 anos em 2017, Santa Catarina com 75,3 anos, Paraná com 74,1 anos.
Já nos estados do norte do Brasil, temos Rondônia com 71,2 anos, Acre com 71,4 anos, Amazonas com 71,6 anos. Já nos estados do nordeste do Brasil, temos o Maranhão com 67,6 anos, Piauí com 68,9 anos e o Ceará com 70,3 anos. Esses dados eles refletem a desigualdade existente entre áreas mais desenvolvidas economicamente e industrialmente e as menos desenvolvidas. Por isso, estados do Centro-Sul, que são considerados mais desenvolvidos, apresentam números mais elevados que estados das regiões Norte e Nordeste, menos desenvolvidas. A expectativa de vida do brasileiro aumentou ainda mais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com a entidade, a pessoa que nasceu em 2020 viverá em média 76,7 anos, a que nasceu em 2040 até 79,9 e em 2060 até 81,2 anos. A evolução é tamanha que, para se ter uma ideia, quem nasceu há 20 anos, em 2000, tem uma expectativa média de 69,8 anos. O fato de as pessoas viverem mais é uma excelente notícia, mas pressupõe reflexão e mudança de atitude. A velocidade com que o processo de envelhecimento da população brasileira vem ocorrendo nos coloca diante de uma nova realidade demográfica e de um grande desafio: garantir uma melhor qualidade de vida a esse crescente número de idosos. A conquista de um envelhecimento ativo e saudável passa necessariamente por uma grande readequação das políticas públicas voltadas para atender às necessidades dessa camada da população. Isso significa maiores investimentos nas áreas de saúde, com especial atenção ao tratamento de doenças que atingem a velhice, além da concessão de aposentadorias e benefícios previdenciais que sejam capazes de assegurar condições dignas de vida, como prevê o Estatuto do Idoso. A expectativa de vida do brasileiro aumentou 30 anos desde 1940, alcançando uma média de 75,5 anos, segundo dados do IBGE. Em 1900, a expectativa de vida era de 37,7 anos, dando um salto significativo em pouco mais de 11 décadas, atingindo 75,4. Segundo dados da RMSP, 82% da população reconhece deficiência nos serviços dirigidos aos idosos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil deverá chegar a 2050 com cerca de 15 milhões de idosos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2025, o Brasil será o 6º país no mundo com maior número de idosos. Citações. A cultura é o melhor conforto para a velhice, diz Aristóteles. De acordo com Zygmunt Bauman, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da mortalidade líquida. Beth Friend, ativista americana, afirma que o envelhecimento não é uma juventude perdida, mas uma nova etapa de oportunidade e força. O importante não é viver, mas viver bem, diz Platão. Filmes. Up, Altas Aventuras. No filme Up, Altas Aventuras, Carl Frederick é um homem de 78 anos que vive solitário após a morte de sua esposa e mora numa vizinhança rodeado de pessoas que querem mandá-lo para um asilo. Um senhor estagiário. Ben é um executivo aposentado e viúvo de cerca de 70 anos. Ele se sente desmotivado e entediado. Por isso, resolve fazer algo com toda a sua energia e disposição. Nesse contexto, em busca de um novo propósito de vida, ele descobre um programa de estágio voltado para a terceira idade. Bom, vamos falar agora sobre algumas leis e agentes que podemos utilizar na conclusão ou até mesmo no decorrer do nosso texto, nos desenvolvimentos e também na introdução. Um importante dado é o Estatuto do Idoso, que consta na Lei nº 10.741, que foi promulgada no ano de 2003.
Tem dois importantes artigos que podemos analisar. O artigo 3, que diz que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Já o artigo 9 diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. E como já foi apresentado no artigo 3, temos o poder público que pode ser utilizado como importante agente na nossa conclusão, já que é um dever dele atuar em prol da pessoa idosa para garantir-lhe a dignidade, o bem-estar e o direito à vida, conforme expressa a ordem constitucional. A defesa desses direitos na área civil é promovida pelo promotor de justiça que atua dentro do Ministério Público. Além desses, podemos também utilizar alguns já mais conhecidos, como a Constituição de 1988, que garante ao brasileiro uma série de direitos independente da faixa etária, e também temos os direitos humanos. Poema Deixe-me Envelhecer, de Mário Quintana. Deixe-me envelhecer com sanidade e discernimento, com a certeza que cumpri meus deveres e minha missão. Quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refletir. Ter amigos para compartilharmos experiências, conhecimentos. Quero envelhecer sem temer as rugas e meus cabelos brancos. Sem frustrações terminar a etapa final desta minha existência. Não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobas. Nem me envolver com relações que vão me fazer infeliz. Deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas. Ter a certeza que minha luta não foi em vão, teve um sentido. Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da despedida. Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o fim. Não quero ser um exemplo, quero dar um sentido ao meu viver. Ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça erguida. Fazer somente o que eu gosto, com a sensação de liberdade. Quero saber envelhecer, ser um velho consciente e feliz.